Bom, hoje é domingo de Páscoa, que bênção, mais um ano em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo celebra a ressurreição do nosso Senhor, amém? A gente celebra a vida, celebramos a nossa morte, celebramos a nossa ressurreição. Páscoa é, sem sombra de dúvida, a data mais importante que nós temos no nosso calendário cristão, né? Porque nela tem um pouco do resumo daquilo que acontece na minha vida e na tua vida, né? Nosso nascimento, é a nossa morte e o nosso nascimento em Cristo. Amém? E ao mesmo tempo a certeza de que nós temos um Deus que está vivo. Amém? Como diz Philip Yancey, nós temos um Deus sentado num trono, cujas mãos têm cicatrizes de pregos, cuja cabeça tem cicatrizes de uma coroa que perfurou e que rasgou a sua carne, né? Isso não é tremendo a gente pensar nisso? Não é ao mesmo tempo uma loucura de nós pensarmos a respeito disso? Certa vez, Kierkegaard, um filósofo cristão, ele disse que haviam duas pessoas. Presta atenção nisso. Haviam duas pessoas, um adorando um Deus falso, mas com o coração verdadeiro. Um adorando o Deus falso, mas com o coração verdadeiro. Outro adorando ao Deus verdadeiro, mas com o coração falso. Eu vou repetir. Um adorando a um Deus falso, mas com o coração verdadeiro. E um adorando o Deus verdadeiro, mas com o coração falso. A pergunta que Kierkegaard deixa é: qual deles Deus ouviu? Se você sair por aí perguntando a respeito disso para as pessoas, fatalmente as pessoas dirão que o primeiro, ou seja, o que importa é o coração e não o objeto que você está adorando. Então, o Kierkegaard, ele confrontou um pouco da fé, minha e tua, quando diz respeito a isso. Quem que Deus ouve, afinal de contas? Quando a gente está tratando de um relacionamento, de uma vida com Deus, quem que Deus ouve? Deus ouve um índio que está lá no meio da mata amazônica adorando espíritos, mas o coração dele, a intenção dele, no fundo, é adorar um Deus cuja revelação ele não tem, mas o coração dele está voltado para aquilo. Então Deus olha para aquilo e Deus reconhece isso. Ou temos pessoas como nós, que temos uma adoração genuína, verdadeira, cremos num Deus verdadeiro, porque a fé cristã, ela é uma fé que não negocia em nenhum momento a sua fé. Ela diz que a sua fé é absoluta, ela diz que a sua fé é a única verdade sobre a face da terra. O cristianismo não negocia isso. Quem é cristão e está por aí negociando a sua fé, está em pecado, porque o nosso Deus não negocia a sua fé, a nossa fé. A grande verdade é que Deus não ouve nenhum dos dois. A primeira hipótese de que Deus talvez ouça pessoas que adoram a Deus falsos, mas com intenções verdadeiras no seu coração, essa hipótese é uma hipótese que ela não tem revelação bíblica contra isso. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Bob. Vocês tá bem aí, tá tudo bem com vocês e nas trevas aí, tá tudo jóia aí? Então tá bom aí. Que fezinha fraca. Aê, mano. Esse é o meu negão. Amém. Gente, eu vou falar ainda continuando nesse assunto, eu vou falar sobre uma coisa que tem acontecido
não aqui dentro da comunidade Gólgota em específico, mas isso é uma realidade que tem acontecido de uma maneira geral dentro da igreja, principalmente fora dela, mas dentro da igreja é uma coisa que tomou conta, né? Se implantou como um comportamento, como uma verdade, né? Os jovens cristãos, talvez por falta de base, por falta de instrução e por também questionar algumas coisas que diz respeito... O Rodrigo, você pode abaixar um pouquinho, tá? Que está dando uma ressonância aqui magnética na redondoca da parafuseta, né? E som. O jovem cristão, por falta de instrução, ou talvez também por uma questão de falta de resposta, e querendo questionar um pouco daquilo que nós herdamos da nossa fé, dos nossos pais, e isso tem caminhado, muitos de nós temos pecado em algumas questões, né? E nessa noite eu quero tratar especificamente sobre isso. Então, não quero que você encare isso como algo pessoal, que eu estou necessariamente apontando o dedo para você, né? Isso daqui é uma coisa que está sendo gravada, vai para o Metalcast, isso aqui pessoas do mundo inteiro vão ouvir, né? Quem me trouxe essa realidade foi dentro do Orkut, uma pessoa me trouxe isso daqui, eu realmente não tinha, dentro do Ministério Pastoral, nunca tinha pego essa questão, ido a fundo, estudado e dado uma olhada mais de perto para tratar isso, mas como houve um questionamento, eu precisei dar uma olhada realmente e ir a fundo nisso, para ter uma resposta para dar àqueles jovens que estão lá, e isso é uma realidade que tem acontecido aqui dentro também, infelizmente, não só nessa igreja, mas também aqui nessa igreja. E eu quero nessa noite falar um pouco sobre fornicação. Quero falar sobre sexo antes do casamento, e quero falar um pouco sobre adultério, eu quero falar um pouco sobre divórcio dentro do casamento, né? Divórcio que implica o casamento, e qual que é a revelação bíblica a respeito disso. Isso não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver com Páscoa, mas tem a ver comigo e com você. Tá ok? Tem a ver comigo e com você. Então, se o teu coração realmente está em Cristo, você abre seu coração e permita que o Espírito Santo ministre no teu coração. Amém? Permita que o Espírito Santo ministre no seu coração. Talvez tenham pessoas aqui que vão ouvir o que eu vou dizer e falar, Pipe, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estou muito bem casado. Amém. Mas quem sabe um dia terão pessoas na sua vida que você precisará dar uma palavra de Deus com relação a isso para ela. Amém? Certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Nós tratamos acerca desse assunto no seminário nessa quarta-feira. E eu quero desafiar vocês, gente. Olha, o seminário é gratuito. Aquela oferta voluntária que você dá de R$20 lá, você não é obrigado a dar se você não tiver condições, tá certo? Mas uma das coisas que me entristece é que a igreja tem perdido a riqueza que tem sido ministrada aqui na quarta-feira. Você não tem a mínima noção do tamanho da riqueza daquilo que tem sido ministrado aqui nas quartas-feiras e você tem perdido, talvez porque não gosta de pensar, né? Tem gente que chega à conclusão, eu não gosto de pensar, Pipe. Pensar não é comigo, entendeu? Meu negócio é tudo mastigadinho, você vem lá, mastiga, rumina e para nós está tudo bom, tudo certo. Tá ok? Então você que é um cara que gosta de pensar, gosta de perscrutar, de tratar, porque dentro do seminário aqui a questão é aberta, você tem todo o direito de se levantar, de questionar, de não concordar, e isso é que é o maravilhoso aqui dentro do seminário, porque você tem a oportunidade mesmo de falar, de abrir a sua boca, você é livre para isso, né? Então é a oportunidade que você tem para tirar essas dúvidas, ok? Deuteronômio 22, os versículos 13 até o versículo 21, diz assim: se um homem casar-se, e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo, casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes, dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse, descobri que a sua filha não era mais virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem.
aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Isso é uma coisa pesada, né? Uma coisa assim que a gente não consegue, assim, na nossa mentalidade pós-moderna, uma coisa assim que a gente não consegue nem imaginar, né? A gente, por exemplo, hoje, lidando com uma situação como essa, né? Você vai lá à casa na noite de núpcias, né? Na hora de virar o zóio para trás, você descobre que você foi enganado, né? E aí temos um problema na mão. A lei, quando ela foi dada por Deus, a gente tem que entender o seguinte: Israel fazia parte de um contexto histórico, e Jesus, não diferente disso, também fazia parte de um contexto histórico, onde o paganismo tomava conta de todas as nações ao redor. Então era comum, tanto na época de Moisés quanto na época de Jesus, por exemplo, entre os gregos, quem é o deus do amor na mitologia grega? Eros. Não é isso que você sempre ouve? Que Eros é o deus do amor? Não é isso? Na verdade, isso não é bem isso. Isso não se trata bem disso daí. Quando a mitologia grega fala que Eros é o deus do amor, ela está dizendo que Eros é o deus do amor entre os homens. Na mitologia grega, o único amor verdadeiro era o amor de um homem para com um homem. Certo? O verdadeiro amor só existia entre os homens. Os homens sabiam se amar direitinho. Ok? Então, Eros, na verdade, ele não é o Deus do amor da forma hétero que você pensa e muitas vezes, né, você diz de si mesmo, né? Eu sou o Eros, o Deus do amor. Tome cuidado, que quando você está dizendo isso, em outras palavras, você está dizendo que você é homossexual. Tá certo? O correto é você dizer que Eros era um homossexual e ele era o Deus do amor entre os homens. Além disso, na mitologia grega, dentro dos costumes dos gregos e de algumas nações pagãs ali, havia uma outra questão chamada pederastia. Quem sabe o que é pederastia? Que não estava no seminário quarta-feira. Oi? É homossexualismo em partes, mas tem alguma coisa que identifica a pederastia. Ô, Tiagão, você está muito por dentro dessa história, Tiagão. Estou brincando. Fala, Tiago. Dá certo, irmão. O Tiago, ele é tão crente que ele nem pronuncia essas coisas, né? Isso aí, Tiagão. Gostei da tua santificação. O pederasta a pederastia é o sexo entre um homem mais velho com um homem mais jovem, em troca de favores. O que acontece? O menino mais jovem, ele tem relações sexuais com o homem mais velho em troca de discipulado, né? Então, o homem mais velho, ele ensina o cara mais novo, né, e o garoto mais novo. Em gratidão ao ensino que está lhe sendo concedido, ele concede outras coisas, né? Concede a sua sexualidade. Então, pederastia é isso, e isso era muito comum entre os gregos. O sexo entre homens mais velhos com garotos. Principalmente, essa questão da homossexualidade, ela estava muito enraizada na cultura, sabe de quem? Vocês assistiram um filme chamado 300? Dos espartanos? Principalmente entre os espartanos. Os espartanos, principalmente, eram aqueles o qual mais faziam uso da questão da homossexualidade, né? Estavam lá nas guerras, então, para liberar o estresse lá, todo mundo mascava a fronha, tá ok? Tá certo? Voltando então, quando Deus chega
e traz a lei para o povo de Israel, havia uma preocupação de Deus com relação àquele povo em específico. Você, olha, gente, a galera é o seguinte: ao redor de vocês aí, o costume é esse. O povo aí fora faz isso, né? O homem usa, abusa de uma mulher, a descarta como se fosse um objeto e adiós. Aqui não. Se você quer casar, a única razão que eu lhe concedo para que você se divorcie de sua esposa é se na noite de núpcias você descobrir que ela não é mais virgem. Aí você tem todo o respaldo e a gente até ajuda a dar umas pedradas nela. Tá ok? A gente até coopera. Porém, passou-se de Moisés até Cristo mais ou menos 1.500 anos, né? Então, antes disso, você percebe que na lei, a primeira coisa que ela denota, que fornicação, ela era punida com a morte. Uma moça, né, que na noite de núpcias, isso é óbvio que as mulheres estão olhando para mim e pensando assim, machista, né? E os homens, como é que entra nessa história? Bicho, pergunta para Deus, não tem nada a ver com essa história, né? Eu não sou advogado dele. Estou dizendo que naquele contexto não tinha como descobrir se o cara era virgem ou não era. A moça tinha, e infelizmente a moça, nesse caso, ela era prejudicada pelo contexto cultural em que ela estava. Tá certo? Então você descobre que fornicação era punida com a morte. A segunda coisa, que virgindade, naquele contexto, denotava reputação. Uma moça que não era mais virgem se tornava uma moça, antes de morrer, óbvio, mal falada, né? Terceira coisa, que fornicação era um ato vergonhoso diante do povo de Israel. Quarta coisa, fornicação é chamada de prostituição. Quando Deus chama a moça que perdeu a sua virgindade antes do casamento, Deus chama essa moça de prostituta. Não sou eu que estou chamando, eu estou falando o que a palavra está dizendo. Então, você pode apedrejar a palavra, não a mim, porque eu só estou dando um recadinho, ok? A quinta coisa é que eliminar a fornicação de dentro do povo de Israel significava, em outras palavras, eliminar o mal de dentro do povo de Israel. Mas isso é lei, isso é Antigo Testamento, nós estamos no período da graça, né? Então não se fala mais nisso agora, né? A gente está aí, Jesus veio, aboliu a lei, né? E beleza. Vamos lá para Mateus, capítulo 5, o versículo 28. Ô Tiagão, nada, viajei aqui, estou pensando alto. Não, nada. Ô Diego, já que você vai vir daí, me traz um copo d'água, por gentileza. Uma forma, depois a gente conversa. Sem pederastia, por favor. Sem uma conotação pederasta, no favorzinho. Mateus 5, 28 diz assim... Só um pouquinho. Desculpa. Versículo 32, está errado aqui. Versículo 32 diz assim: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Essa palavrinha que vocês estão lendo aí, imoralidade sexual, no grego, essa palavrinha chama-se... Fugiu? Espera aí só um pouquinho. Pornoí, ó, os alunos de quarta-feira, obrigado. Pornoí, no grego, pornoí. Pornoí é a palavra no grego na qual deriva a palavra pornografia. Ok? Então, quando se trata de pornografia, vocês já vão saber que, a partir de hoje, né, quando você está lá na internet se alimentando desse tipo de lixo, isso significa que a palavrinha que deu origem a isso daí significa pornoí. E a Bíblia está falando absolutamente claro a respeito dela. Então, Jesus está falando o seguinte, olha, é o seguinte, gente. Se você se divorciar da sua esposa, a não ser por causa de pornoí, você faz com que ela cometa adultério, e se você casar de novo, você comete adultério. O que Jesus está fazendo com isso? Novo Testamento, Jesus está dizendo, em outras palavras, que ele está aprovando aquilo que a lei disse há 1.500 anos antes dele. Pornoí ali significa literalmente sexo antes do casamento.
Jesus está aprovando a lei no sentido que ele está dizendo assim, olha, se você quiser se divorciar, o único motivo que eu te dou para que você se divorcie é se na noite de núpcias você descobrir que sua esposa não é mais virgem. Aí você pode se divorciar. Caso contrário, você não pode se divorciar dela. Ponto. É o que Jesus está dizendo. Mas, né, os tempos mudaram. Estamos aqui há 2000 anos depois de Cristo. As coisas mudaram, né? Ou seja, o movimento hippie surgiu, trazendo uma filosofia nova, né? A qual eu e você, como bons roqueiros, somos herança dessa filosofia, a qual, resumindo, está em 3 palavrinhas, né? Quais são? Sexo, drogas e rock and roll, né? Rock and roll, certo? Né? Para nós, principalmente rock and roll, que graças a Deus a gente não faz sexo aqui dentro, né? A gente só ora e isso é uma benção, né? Sexo e drogas e rock and roll foi a herança que nós tivemos, né? Aí inventaram uma pílula chamada anticoncepcional, né? Essa pílula, que antes era um problema, porque a mulher ela não estava disponível sexualmente o tempo todo, né? Não tinha como, tinha que esperar, né? Negócio de tabelinha, tinha que trabalhar isso alguns dias, não tinha como, nem a pau, não tem como, né? Com a invenção da pílula anticoncepcional, está liberado. Uma mulher estava liberada 365 dias por ano a ter relações sem nenhum tipo de implicação de perigo de uma gravidez indesejada, apesar de que acidentes acontecem no percurso e alguns estão aqui devido a esses acidentes, né? Tá certo? Alguns foram literalmente uma caca. Foi uma cagada que aconteceu lá e você está aqui por isso, né? A pílula anticoncepcional, ela trouxe então esse ambiente. Então, jovens, muito cedo, se revoltaram contra esse sistema que vinham dos pais, né? Que vinham lá dos seus pais, olhavam para os seus pais, não viam felicidade nenhuma, e entenderam o seguinte: gente, o negócio é o seguinte, é aproveitar a vida. É aproveitar a vida mesmo, aproveita principalmente esse período que você está na faculdade, né? E vai mesmo para a galera, libera geral. O conceito de virgindade, ele decaiu, e chegou ao ponto em que hoje, dentro da igreja, quando se fala de virgindade, a gente está falando de uma coisa arcaica, de uma coisa que não se tem mais o poder que tinha antes, né? Hoje nós temos um tipo de comportamento como jovem dentro da igreja, em que não tem mais nenhum tipo de implicação em eu ou você termos qualquer tipo de relação antes de casar. Não tem. Isso não tem mais nenhum tipo de peso, né? Esses dias um rapaz aqui dentro perdeu a virgindade e contou isso como uma coisa gloriosa. Entende? Como um prêmio. Como uma coisa legal. Nossa, que bênção. Entende? Graças a Deus eu perdi minha virgindade. Para você ver como é que está a nossa mentalidade. Há outro tipo de mentalidade, por exemplo. Quando eu transo com a minha namorada, né, e ao invés de eu me arrepender, eu falo assim, mas todo mundo aqui faz, por que eu não vou fazer também? Não é? Então, veja só, quando Paulo vai tratar de imoralidade, por exemplo, abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Eu quero que vocês olhem comigo capítulo 6. Tem vários textos aqui, mas eu quero que vocês olhem principalmente isso daqui. Depois eu vou mandar isso daqui para vocês por e-mail, para que vocês estudem e leiam em casa, tá ok? Ou ouçam o Metalcast depois, mas o texto depois vai estar mais esmiuçado para que você leia. Lá no capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Essa palavrinha no grego é o quê? Pornoi, no grego. Pornoi significa o quê? Fornicação. O que é fornicação? Fornicação é sexo antes do casamento. Ok? Ponto. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Capítulo 6, a partir do versículo 8.
18? Então, na hora de imprimir aqui, cortou aqui. Desculpa, a partir do versículo 18. Se encontraram aí? Foi o Satanás que cortou aqui, gente, para que vocês... É o diabo, foi o diabo. Então, a partir do versículo 18, de novo. Fujam da pornoí. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Então, quando você comete pornoí, ou qualquer outro... Aliás, quando você comete algum pecado, você comete ele fora do corpo, certo? Ok? Quando eu e você cometemos pornoí, aonde nós estamos cometendo o pecado? Contra quem? Contra o próprio corpo. Agora a pergunta é a seguinte, quando a gente está falando de pecado dentro da igreja, fatalmente a gente sempre escuta uma coisa, não existe diferença entre pecado e pecado. Pecado é pecado e acabou. De certa maneira é. Isso é uma verdade. De certa maneira é. Só que Paulo está fazendo uma diferenciação aqui. Paulo está falando o seguinte, olha galera, pornoí implica em um pecado que eu cometo contra o meu próprio corpo. Não é contra mais ninguém, mas é principalmente contra o meu próprio corpo. É óbvio que uma relação sexual envolve duas pessoas. Então, na verdade, eu estou pecando contra o meu próprio corpo e automaticamente o outro está pecando contra o seu próprio corpo. Está certo? Ok? Continuando o texto, ele diz assim, todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso, Paulo vai falar uma coisa aqui, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? E Paulo continua, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus aonde? Com o seu próprio corpo. Significa então o seguinte, que quando eu estou cometendo o ato de pornoí, que é a fornicação, envolve duas coisas aí. Primeira coisa, que Paulo está dizendo o seguinte, gente, quando você peca, então, você peca contra o seu próprio corpo. Tem uma questão ligada a isso. Que o teu corpo não é teu. Eu penso que é, mas não é. Porque ele foi comprado. Se ele foi comprado, significa o quê? Que ele não é meu. Ok? Quando eu compro na minha guitarra, se eu quiser quebrar ela num show, eu quebro, não quebro? Não é? A não ser que vocês me segurem, né? Me agarrem. Não dito que eu sou fortão, musculosão, né? Eu quebro quem aparecer na frente, né? Então lá, eu viro o Thor lá, né? Tá certo? Né? Eu comprei, ela é minha. Se ela é minha, eu faço o que eu quero. Não é isso? O que Paulo está dizendo é o seguinte, você foi comprado, cara. Você foi comprado por um preço muito alto. E quando você foi comprado, e eu fui comprado, automaticamente o meu corpo que foi comprado, ele foi comprado para um propósito. Ser o quê? Santuário. Santuário de uma pessoa que é santa. Que tem ciúmes, que arde em ciúmes de mim. Esse ganha é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para mim assim, olha, filho, você é meu. Eu te comprei. Eu te comprei. E a única coisa que eu peço de você é que você glorifique a Deus por meio do seu próprio corpo. Então, automaticamente, a segunda coisa que está ligada a isso é que quando eu cometo o ato de pornoí, que é a fornicação, automaticamente eu estou fazendo o quê? Eu não estou glorificando a Deus com a minha vida. Sabe, tem pessoas aqui dentro que podem arrumar o álibi que quiser, dar o conselho que quiser para você. Talvez o seu namorado, a sua namorada, seja uma pessoa que está ali, ó. A gente já é casado. Né? Vocês já ouviram isso? Uma vez eu ouvi isso, antes de eu ser pastor ainda, um casal de namorados chegou como álibi para que tivessem relações, o homem, muito espertinho, né? Chegou e disse para ela assim, mas a gente já é casado, amorzinho. Para Deus a gente já é casado. A gente já é um só. No Senhor. Já até chamava de meu bem, meu amor. Bem, amor, né? Que nem pai e mãe. Pai, vem cá, pai. Já até essas coisas, né? Aí a moça, é verdade, né? E
virou o zóio para trás. Um mês depois, levou o pezinho no traseiro. Mas cadê o casamento? Não estava casado? Não era casado? Não era um só no Jesus? As pessoas acham que sexualidade é brincadeira, né? A gente acha que sexualidade é uma coisa que a gente brinca com ela o tempo todo, né? A gente pega as ferramentas, fazemos uso delas, né? E a gente acha que a ferramenta ali não tem implicação nenhuma na nossa vida, né? Casamento, para quem está casado, sabe muito bem que há uma distância muito grande entre um namoro e um casamento. Mas é uma distância muito grande. O dia que você casar, você vai descobrir que principalmente a relação sexual dentro de um casamento, ela é uma outra dimensão. Ela é uma dimensão totalmente diferente dessa que o mundo aí fora tem tentado jogar na minha cabeça e na tua cabeça. Porque, primeiro de tudo, quando você está casado, há uma coisa que acontece dentro da relação sexual entre um homem, entre o marido e a esposa, que Deus é glorificado através do ato sexual. É muito bom você agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. Você fala assim, Deus, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Então você agradece antes, durante e depois, sem nenhum peso na consciência, né? E Deus é glorificado nisso. Você até grita aleluia, glória a Deus, fala em línguas. Dá para fazer qualquer coisa ali na hora. Entende? Né? Tá certo. Você sai, você acabou de sair do ato, você vem aqui, você levanta as mãos, você adora a Deus e você não tem um dedo sujo do diabo apontando na tua cara dizendo que você está sujo, que você está imundo, que você não deveria estar ali. Você não tem esse tipo de acusação. Porque há alguma coisa, há algo em mim, em você, a gente estava falando sobre isso também no culto de quarta-feira, no seminário, que há uma coisa ligada ao meu espírito e há uma outra coisa ligada à minha alma. Você sabe que a tua alma, ela é 100% rebelde, né, contra Deus, entendeu? As minhas emoções e as tuas emoções, elas conspiram contra você e contra Deus o tempo todo, você já percebeu isso? Você quer ver? A gente só crê que a gente é salvo quando a gente está bem. Que se a gente não está bem, a gente acha que perdeu a salvação. A gente acha que o culto foi uma benção se a gente saiu daqui de dentro bem. Se a gente não saiu daqui bem, o culto não foi uma benção. E por aí vai. As nossas emoções, elas conspiram contra nós o tempo todo. E eu ouvi essa semana de uma pessoa dizendo assim, Pipe, eu fiz um monte de caca aí, um monte de caca, quase essa outra coisa, mas tudo bem. Fiz um monte de caca essa semana, né? E eu não estou nem um pouco arrependido. Aqui dentro, eu não consigo me arrepender do que eu fiz. É algo relacionado a sexo, óbvio, claro. Né? O que eu disse para essa pessoa foi: há duas coisas ligadas a isso. A primeira é que as tuas emoções estão conspirando contra você e contra o teu espírito. Deixa eu te falar uma coisinha. Você consegue agora, nesse momento, levantar as tuas mãos e adorar a Deus? Não. Você consegue agora, nesse momento, sair da tua casa e ir pregar o evangelho para uma pessoa assim, de boa? Não. Por quê? Porque a minha consciência me acusa. Há uma característica que eu e você temos, que é do nosso espírito, que se chama consciência. A consciência é uma característica do nosso espírito e ela denota todas as vezes que eu e você fazemos uma coisa contrária àquilo que Deus quer para a nossa vida, todas as vezes que eu e você vamos fazer uma coisa errada, a nossa consciência nos acusa. Ela aquilo alerta assim. Então é assim, as emoções, na hora que ela vira o zoinho para trás, ela acha uma maravilha aquilo. Porque é bom mesmo. Vai dizer que não é bom fumar um baseado. Vai dizer que não é bom cheirar uma carreira de cocaína. Vai dizer que sexo não é bom. Vai dizer que na hora que você está com raiva no trânsito, tacar o carro em cima de uma pessoa não é bom. Você largar toda, né, a tua raiva. Você xingar. Quando você está com vontade de xingar, você xingar alguém. Não é bom. Você descarrega, né? Você sai até mais leve, né?
Não é bom? É bom. As emoções, é bom. É muito bom você liberar as suas emoções. Só que, meu amigo, tem um outro lado meu e teu que vai conspirar contra ela, que é a minha e a tua consciência. O problema é depois que fechou e atropelou uma pessoa, você sair do carro e falar, glória a Deus, aleluia, atropelei essa pessoa. Você não vai dizer isso. Por que você não vai dizer isso? Porque a tua consciência vai te acusar. A tua consciência não vai permitir. E o que eu disse para essa pessoa foi o seguinte, irmão, a questão é a seguinte, você não tem que dar ouvido para as suas emoções e você tem que ir lá no teu quarto, dobrar o teu joelho e falar assim, Pai, me perdoe pelo que eu fiz. As minhas emoções não estão sentindo desejo nenhum de falar nada para ti. Mas a minha consciência, que é o teu espírito que habita em mim, está ministrando no meu espírito que eu estou em pecado. E eu preciso me arrepender dos meus pecados. E arrependimento é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de conduta. É mudança de conduta. Paulo, ele dá 5 listas a respeito de pecados que envolvem a igreja. Então você imagina, Paulo estava ali, naquele contexto, né? Grego, né? A frutaiada para tudo que é lado, né? Pederastia para todo lado, existia o templo de Diana, onde o culto a Diana era por meio das sacerdotisas que se prostituíam, os homens iam lá, tinham relações sexuais com as sacerdotisas de Diana, né? Dessa forma, adoravam a Deus por meio da sexualidade. Quando Deus, através de Paulo, ministra essa questão de pornoir, eles não estão ministrando para Israel. Você sabia disso? Que quando você lê ali, não é para os judeus que eles estão falando. Porque o judeu não sabia nem do que se tratava, gente. O judeu não sabia o que era imoralidade sexual. O judeu não sabia o que era prostituição. O judeu não sabia o que era orgia sexual, o que era homossexualismo. Na cultura e na religião judaica, todo tipo de pecado implicava em apedrejamento. Então, quando Paulo vai falar e tratar essa questão, ele fala assim, pare de fazer, ele está falando isso para quem? Para os gentios, que eram pessoas que estavam envolvidas nessa cultura suja, podre, de uma sexualidade deturpada, numa sexualidade onde tudo está valendo. Casamento não existia porque família não era o foco da religião e da filosofia grega, da cultura grega, não era. Não era o foco, nem de romano e nem de grego, a família. Essa herança que eu e você temos a respeito da família, essa é uma herança judaica cristã. Só ali que a família se tornou o foco de todas as coisas. O centro da fé. O centro da caminhada do povo de Deus é a família. É onde ela tem alicerce. Onde as pessoas têm alicerce. Tem um pai e uma mãe, irmãos. Agora imagina aquela sociedade ali. Quem assistiu Alexandre o Grande? Quem não assistiu? Bom. Vocês estão aprendendo, né? O bugrado. Então, eu estava assistindo Alexandre o Grande, tentei assistir, porque até agora não consegui assistir inteiro, né? Mas as partes que eu assisti, né? Teve gente que assistiu Alexandre o Grande e falou assim, não gostei daquele filme. Falei, por quê? Tem umas cenas de homossexualismo lá. Falei, meu irmão, é um filme grego. Você queria que fosse o quê? Um filme cristão? Gente casando virgem? Não existia isso lá. As virgens, sabe o que acontecia com as virgens? As virgens eram levadas para os templos. Mas só era virgem na hora que chegava lá também, que depois... As virgens eram consagradas. E depois de consagradas, só você ler lá. A respeito de Diana e outros deuses. Então, naquele contexto, Paulo tem que trabalhar isso de uma maneira séria. Eu falei, gente, é o seguinte, eu sei que vocês estão tudo enfiados nessa cultura, desgraçadamente, da forma como está. E hoje, depois de 2000 anos de história, onde o cristianismo perdeu o seu referencial como conduta de vida, ética, que nós hoje, o cristianismo não dita mais nada nesse mundo, quem dita é a ciência, quem dita é essa filosofia pagã que está aí fora. As pessoas elas estão debaixo de uma ética cristã, mas elas andam segundo o conceito desse mundo, o conceito que o mundo tem ditado para ela. Quem é que já ouviu essa conversinha de que sexo antes do casamento não tem na Bíblia? Eu teve uns 4, 5 essas semanas que passaram que falaram assim, Pipe, mas não tem na Bíblia isso. Não tem? Eu vou mandar para vocês depois, vocês vão ver se não tem.
Pornoir é uma coisa séria. É uma coisa que tem sido tratada de uma maneira leviana pela igreja, de uma maneira geral. E eu quero chamar todos vocês para reverem seus conceitos a respeito da sua sexualidade. Deus chamou vocês para serem santos nele. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil ser santo nos dias de hoje, assim como também foi difícil ser santo há 2000 anos atrás, no tempo de Cristo. Imagina aqueles caras que nasciam num conceito onde a sexualidade deles, inclusive o homossexualismo, fosse uma coisa normal. Uma coisa que fazia parte da cultura, uma coisa que fazia parte até de discipulado. Você imagina esses jovens que estavam ali dentro desse conceito? De repente Paulo falou assim: galera, é o seguinte, acabou a bagunça aí, ó, chega. A partir de agora, vocês preservem seus corpos, porque o corpo de vocês pertence ao Espírito Santo de Deus. E vocês têm que glorificar Deus no Espírito através do corpo de vocês. Vocês não têm o direito de fazer do corpo de vocês o que vocês bem entendem. Porque quando vocês fazem isso, vocês não estão glorificando a Deus e vocês não estão respeitando aquele que habita em vocês. Amém. Amém. Eu sei que tem muita gente aqui dentro hoje que não é mais virgem. E a graça, ela é uma ferramenta que Deus nos deu como uma forma de a gente tratar questões como essa, por exemplo, de que, Pipe, tudo bem, eu sou virgem, né? Amém, ponto. Então é mais fácil, né? Eu sou virgem, então a partir de hoje, então, eu vou permanecer firme nisso, e vou me abster, e vou continuar até o dia que eu casar, e eu ter meu marido, e beleza, e felizes para sempre, né? The end, né? Sobe lá. Né? Agora, de repente, você é uma pessoa que chega para mim hoje, dizendo assim: Pipe, cara, eu não sou mais virgem há muito tempo, ou talvez essa semana você tenha perdido isso, né? Como é que fica a minha situação? A situação é aquela que Paulo está falando. Pare. E a partir de agora, comece a glorificar a Deus na tua sexualidade. Como? Se preservando para Ele. Entendendo que você foi comprado por um alto preço. Que você é templo do Espírito Santo. Quando todas as vezes que eu ouvia essa palavra, pessoas usando esse versículo, né, para falar: você é templo do Espírito Santo, irmão. Por isso você não pode fumar, fazer tatuagem, você não pode beber Coca-Cola, você não pode tomar coisa com açúcar, né? Entendeu? Esse tipo de coisa, né? Mas o contexto ali não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de que eu acho que você tem que cuidar do teu corpo. Mas o contexto ali que Paulo está falando diz respeito único e exclusivamente à sua e à minha sexualidade. Pornoia, ela tem uma abrangência muito maior do que apenas fornicação. Ela também implica em imoralidade sexual, tanto que quando você ler a NVI, a tradução vai estar como imoralidade sexual, porque ela também envolve imoralidade sexual. E também, em alguns casos, vai envolver adultério. Mas, principalmente, ela está falando a respeito da fornicação. Então, você talvez esteja nessa situação: não sou mais. Então agora é tempo de você consagrar a tua sexualidade a Deus e guardá-la para o dia que você casar. Eu sei que tem gente aqui que tem problema com masturbação, tem gente que tem problema com pornografia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Queria que você pensasse um pouco, se você é solteiro e você não é mais virgem, queria que você, onde você estiver agora, você esteja falando com o Pai. Que você esteja renovando a sua aliança com Ele, por meio do Espírito Santo que está na tua vida. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Que você diga para Ele assim: Pai,
a minha sexualidade, eu quero consagrar ao Senhor. Eu quero dizer que ela é tua, Senhor. Eu tenho sido tentado todos os dias da minha vida a caminhar e a obedecer aquilo que o mundo aí fora tem me oferecido. Mas eu quero caminhar debaixo da tua herança para a minha vida. Quer viver uma sexualidade, Senhor, que glorifica o teu nome no meu corpo. Porque o meu corpo, Senhor, é santuário do teu Espírito. E o meu corpo, todo o meu ser foi comprado por um preço muito alto naquela cruz. Talvez você que é casado esteja passando por momentos de lutas na sua sexualidade também, tanto homens quanto mulheres. E o que o Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite é que não permita que nada nesse mundo destrua. Te separe daquele a quem Deus colocou do seu lado. E aos virgens, que vocês possam continuar glorificando a Deus nos seus corpos e não serem seduzidos por aquilo que o mundo tem trazido para vocês. Se mantenham firmes nisso. Se guardem para Ele, para o Rei dos Reis, ou para o tempo certo que está determinado por Ele. Senhor Jesus, nós como herança nessa noite, nós queremos clamar ao Senhor por uma vida de santificação na nossa sexualidade, Senhor. Tu sabes, Deus, que esse mundo que está aí fora tem tentado nos seduzir de todas as formas e maneiras, Senhor. Tu sabes que esse mundo aí fora, Jesus, tem nos oferecido toda sorte, Deus, de podridão, Deus, para nos roubar a autoridade que nós temos por meio do Teu Espírito que está em nós, Senhor. Deus, nós queremos começar um novo tempo como igreja, Senhor. Todos nós como igreja. Todos nós, Senhor. Nós somos os mais pecadores entre os homens, Senhor. Mas nós nos apegamos com todas as nossas forças na Tua graça, Senhor. E decidimos no Senhor, no nosso espírito, Senhor, a buscar um novo tempo para nossas vidas como corpo, como igreja, como noiva do Senhor. Viver uma vida de consagração ao Teu nome. Uma vida de busca, de santificação, Deus. Nós não queremos mais, Senhor, e não aceitamos mais, Senhor Jesus, que Satanás faça uso da nossa sexualidade para nos trazer culpa, para nos roubar dos nossos ministérios, Senhor, para nos afastar de Ti, dos Teus sonhos e projetos para a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Todos esses jovens que estão aqui, Senhor, amam o Senhor. Amam o Senhor acima de qualquer coisa, Senhor. Mas muitos aqui, Senhor Jesus, infelizmente têm sido roubados, Pai. Mas que a Tua graça nessa noite nos renove, Senhor. Nos renove, Senhor, e que a gente saia dessa noite perdoado por Ti. E para um novo